Salve galera, como vocês estão? Tranquilo? Meu nome é Thiago e esse é o primeiro vídeo aqui do canal. Eu resolvi fazer esse canal para falar um pouco sobre os livros que eu leio e eu gosto de conversar sobre isso, então por que não fazer um canal sobre literatura, né? Na verdade, os livros que eu vou trazer aqui geralmente vão estar relacionados ou à filosofia ou literatura clássica, mas eu vou tentar ler de tudo um pouco, na verdade, e algumas coisas até, por exemplo, de ciências, algumas coisas de história mesmo, de contos, crônicas, e trazer pra cá pro canal, conversar com vocês. É isso, para esse primeiro vídeo eu resolvi trazer uma das melhores leituras que eu fiz no ano passado, que é o livro do Charles André, Nietzsche, Vida e Pensamento. Esse livro é simplesmente um dos mais completos. Na verdade, eu acho que é o mais completo que eu já li. É sobre a filosofia e a biografia do filósofo, né? do Nietzsche, especificamente. Esse livro, como o título coloca, ele se propõe a ser uma junção, né? Ele não é nem só uma biografia, nem só um livro que trata do pensamento, né? Da filosofia do Nietzsche em algum aspecto, em algum conceito. Ele é um livro que junta um pouco das duas coisas para mostrar como a vida de Nietzsche e a sua filosofia estão extremamente conectadas. Ele é muito interessante. Bom, deixa eu mostrar para vocês primeiramente o livro. Ele veio aqui para o Brasil em 2 volumes, né? Esse é o primeiro, Nietzsche, Vida e Pensamento. Acho que dá para ver aí. É bem grandinho até, mas você não precisa se preocupar se assustar com o tamanho. Tem um segundo volume. É um pouquinho maior, inclusive, 700 e pouquinhas páginas, 750 eu acho. Mas, assim, se você gosta de ler calhamaço, dá pra ler ele de cabo a rabo, assim, de uma vez. Mas, como ele é um livro que se propõe tratar cronologicamente da vida e obra do filósofo, dá pra você pegar capítulos separados pra ler também, não tem problema. Não sei, por exemplo, você tá lendo um livro da fase intermediária do Nietzsche, como, por exemplo, a Gaia Ciência. Então, você pega uns capítulos que desse livro tratam sobre a Gaia Ciência e sobre essa fase da vida do Nietzsche pra ver o que ele estava fazendo na época, o que ele lia, como ele estava vivendo. Isso vai te ajudar com certeza a entender melhor aquela obra, né? Qual que era o propósito que o Nietzsche estava querendo. Ele escreveu aquilo. Então é um livro que você pode pegar para leitura complementar mesmo, ou preferir fazer como eu e ler tudo de uma vez. E provavelmente eu vou reler muita coisa dele. Bom, falando sobre o André um pouquinho, que é o autor, né? Charles André é um historiador da filosofia ali, francês. Ele é um conhecedor bastante sério assim de Nietzsche e ele escreveu esse livro por volta de 1920, 1920 e poucos, pouco antes da Segunda Guerra e de toda a revisão crítica que teve, né, da obra de Nietzsche no pós-guerra, com os italianos Colli e Montinari, que tiveram que fazer um trabalho de reorganização dos livros, porque como a gente sabe, ou caso você não saiba, caso você não leia muito sobre Nietzsche, o que acontece? Na obra dele, no final da sua vida, ele acabou tendo uma doença, né? O que causou nele um tipo de insanidade. Ele não conseguia mais se cuidar sozinho, então ele ficou aos cuidados da irmã dele, a Elizabeth Foster Nietzsche. Porém, essa irmã dele tinha umas ideias antissemitas e estava fechada com o nacionalsocialismo por conta principalmente do esposo dela, né, o Bernard Foster. E essas ideias que eles tinham acabaram influenciando Elizabeth a corromper as obras do filósofo, né? Como ela tinha o direito a cuidar da organização das últimas obras ali, ela acabou suprimindo algumas partes que o Nietzsche se colocava como contra esse antissemitismo todo, esse pan-germanismo e toda essa questão nacionalista que existia muito forte ali na Alemanha do século XIX. Ela só omitiu isso e ela reorganizou a obra de uma forma que poderia ser lida como se Nietzsche elogiasse esse tipo de coisa. Então, depois, no pós-guerra, Colli e Montinari acabaram fazendo uma edição crítica que mostrava com uma organização mais séria, que não omitia partes, que não tirava de ordem e de contexto, como na verdade o pensamento Nietzsche
nietzschiano é totalmente contra esse tipo de questão antissemita, esses extremismos nacionalistas. A obra do André vem um pouquinho antes dessa confusão toda, dessa treta toda, né? Mas nem por isso ela acaba sendo influenciada por esse mau uso de Nietzsche, né? Na verdade, o André foi bem responsável nesse ponto e o livro dele continua sendo uma ótima referência pra gente, mas sabendo do contexto, né, de quando ele escreveu, a gente também consegue entender o porquê de algumas coisas que ele escreve ali. Ele teve contato com a irmã de Nietzsche, né, escrevendo essas obras, de onde ele conseguiu algumas fontes como cartas, correspondências, algumas coisas também ele pegou do arquivo de Weimar que a gente tem sobre Nietzsche, né, com todos os seus escritos, os materiais póstumos, etc. Ele fez um trabalho excelente de reunir todos esses elementos da vida e da obra do filósofo nessas obras. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o livro em si, né? O que vocês vão encontrar, né, no livro, porque que eu acho que é uma leitura que vale a pena. Eu não vi ninguém falando dela aqui no YouTube ainda, o que eu achei até estranho por ser uma leitura tão boa. Talvez isso se explique porque o livro, apesar de antigo, foi traduzido somente por volta de 2016, 2017. Acho que talvez ele seja mais conhecido pelos pesquisadores, especialistas de Nietzsche, mas não tanto pelo público em geral, embora eu ache que vale a pena para quem quer entender mais desse pensamento do Nietzsche, mesmo que não seja alguém que pesquisa dentro da academia, que é especialista, alguém só curioso pela filosofia do Nietzsche. Eu acho que vale muito a pena, é um texto acessível, algumas partes um pouco cansativas, um pouco mais densas, mas é uma leitura que dá para ser feita e acho que vocês vão aproveitar bastante. Quem gosta de estudar o filósofo, mesmo que você não concorde com o Nietzsche, com coisas que ele fale, mas para criticá-lo com propriedade, né? Você pode até ser anti-nietzschiano, mas criticar a obra de qualquer filósofo que seja com propriedade, tendo lido ela, é muito melhor sempre do que só soltar preconceitos e convicções que muitas vezes não dizem respeito ao filósofo, né? Às vezes a gente fala de uma coisa que a gente não conhece e isso nunca é bom. Aliás, em relação a isso, eu até entendo que tem pessoas na esquerda que consideram Nietzsche, por exemplo, um filósofo conservador, e eu acho que essa leitura conservadora do Nietzsche ela existe, ela pode ser feita realmente, mas ele pode ser uma ferramenta muito útil para ajudar também na crítica dos valores tradicionais, canônicos, né? O estudo do perspectivismo eu acho muito válido também. Então ele também pode ser lido de uma forma progressista, mesmo que você não vá utilizar a filosofia dele, vale a pena ler para criticar com propriedade. Bom, sem mais delongas, vamos ao livro. Então esse aqui é o primeiro tomo, né? Como eu tinha dito para vocês, ele tem por volta de umas 600 e poucas páginas. E, bom, o livro começa tratando sobre os predecessores de Nietzsche, o que é interessante. Ele não começa já direto na vida e na obra do filósofo, mas nos que vieram antes e já influenciavam os pensadores ali na Alemanha, né, toda a intelectualidade da onde Nietzsche vivia, né? Então, ele vai começar, na verdade, falando sobre alguns dos grandes autores alemães que existem na literatura. O primeiro capítulo é sobre Goethe, é um capítulo incrível, vai tratar sobre como o pensamento goetheano e o romancismo alemão, no geral, influenciou o pensamento nietzschiano, principalmente da primeira fase ali do Nascimento da Tragédia, como Nietzsche adorava a literatura, também a poesia do Goethe, como por exemplo Fausto, que na sua juventude ele andava sempre para lá e para cá com seus amigos lendo esse livro. Muito interessante que o André ele fez uma pesquisa extensa de tudo que o Nietzsche lia durante sua vida, tanto das coisas que ele tinha na sua biblioteca, como também dos empréstimos que ele fazia ao longo da vida nas bibliotecas nas quais ele frequentava, nas bibliotecas das universidades que ele trabalhou, na Basileia, por exemplo, ele deu aula por um tempo. Então, tudo que ele pegava para ler, que ele recebia de presente, ou que a gente fica sabendo por correspondências também, o André considerou aqui na hora de escrever, e ele vai relatando pra gente de uma forma cronológica, então, o que ele estava lendo. Isso é muito interessante. Então, se você quiser, por exemplo, enquanto lê uma obra específica, como O Nascimento da Tragédia, ler os livros que o Nietzsche estava lendo naquela época e entender
algumas referências que geralmente não estão explícitas no texto, que não são citadas, que, como vocês sabem, a BNT e essa coisa de citar e referenciar certinho tudo que você está usando não era uma prática que existia muito antes, é uma prática nossa, né, da nossa academia atualmente. Então, os filósofos simplesmente não citam as coisas, é muito difícil você pescar sobre o que ele está falando, quem ele está referenciando. Com esse trabalho, esse livro, né, você consegue ter uma noção do que ele estava lendo. Muito interessante. Para citar alguns aqui que ele traz, né, dos predecessores, ele traz primeiro a herança alemã de Nietzsche, autores como Goethe, Schiller, Hölderlin, Kleist, Fichte, Schopenhauer. Depois ele traz a influência dos moralistas franceses, o pensamento nietzschiano, que o Nietzsche leu muito, principalmente ali na sua segunda fase intermediária. Então, Montaigne, Pascal, La Rochefoucauld, Fontenelle, Chamfort, Stendhal. Por último, ele fala da influência do pensamento de Emerson, de Jacob Burckhardt. Jacob Burckhardt, que ele conheceu pessoalmente, era um dos seus professores de filologia clássica e do qual ele tem muito a agradecer em relação ao seu entendimento dos gregos e da tragédia grega, né, que muito importante ali na sua vida. Então, na sequência ele fala sobre a vida, a infância do Nietzsche também, né? Ele vai começar então pela infância, falando onde ele viveu, né? Ele foi filho de um pastor de igreja vertente protestante, né? No caso, esse pai dele, inclusive, deu o nome de Nietzsche Friedrich, né? Que é Frederico, traduzindo para o português, né? Por conta do rei da atual lá da Prússia, que acabou doando um pedaço de terra em Hocken para a família Nietzsche, onde o pai do Nietzsche tinha uma igreja. Nietzsche já cresce desde pequeno nesse ambiente religioso, né, digamos assim, por parte protestante ali do pai dele. O pai dele era um cara muito inteligente também, que estava preparando o Nietzsche para seguir essa vida, né? Assim como o avô do Nietzsche também foi pastor e o pai foi pastor. É uma coisa que segue de geração em geração. Nietzsche estava se preparando para também ser um líder religioso. Tem o pai dele, embora jovem, era um homem muito doente, assim como o Nietzsche recebeu esse gene. Uma pessoa que tem uma saúde muito frágil, né? Então ele tinha diversas dores de cabeça, enjoos, enfim, uma visão turva. Tudo isso foi passado para Nietzsche também. E ele morreu muito jovem, quando Nietzsche tinha aproximadamente seus 6 anos, 7 anos. O pai acaba falecendo, né? Dizem que ele já estava com uma dor de cabeça muito forte, uma enxaqueca, e ele acabou tropeçando na soleira da escada, caindo da escada e tendo uma morte prematura, né? O irmão do Nietzsche morre 2 anos logo depois. Ele tinha um irmão mais novo. Então, logo cedo, Nietzsche tem essa vivência, né, muito próxima com a morte, que torna ele uma criança que amadurece muito cedo e que tem uma visão da morte já bastante madura para sua idade, né? Ele vivia então com a irmã e com as tias depois da morte do pai. Eles têm que se mudar de Hocken, vão para Naumburgo. A mãe, já de uma vertente católica também, ensina ele ali nos caminhos da Igreja Católica, né? Ele tem uma formação também por esse lado, religiosa. Ele começa a estudar religião, mas aí parte para a filologia clássica. Na filologia, ele passa por alguns locais, como a cidade de Bonn, como a cidade de Leipzig, onde ele conhece grandes professores como Ritschl, que é um filólogo muito importante na Alemanha, né? Filologia, para quem não sabe, é basicamente o estudo dos textos clássicos gregos e latinos, né? É o que hoje aproximaria mais das letras, do estudo de textos clássicos, né? Então, Nietzsche aprendeu a ler latim, a ler grego, lia Homero, lia Hesíodo, lia Sófocles, todos esses caras. Ele ganhou vários prêmios por conta de seus trabalhos sobre Homero, sobre Hesíodo. Foi isso que inclusive fez o professor dele, Ritschl, indicar ele para trabalhar na Universidade da Basileia, mesmo muito jovem. Foi indicado então. Ele dava aula de filologia clássica sobre Homero, inclusive criava os planos de aula tudo escrito em grego, era uma coisa maluca. Ali nessa infância ele conhece 2 dos amigos assim que vão durar
basicamente para a vida dele inteira, que é o Erwin Rohde e o Franz Overbeck. O Erwin Rohde já é um pessimista que vai, quando Nietzsche descobre Schopenhauer, ele apresenta para os amigos, né? Ele sempre apresenta do que ele conhece para os amigos próximos, falando, você tem que ler isso, realmente fazendo propaganda, assim, de tudo que ele acredita. Rohde, então, vai especializar e fazer trabalhos excelentes sobre Schopenhauer. Franz Overbeck é uma pessoa bastante religiosa e que vai dar muitos conselhos quando Nietzsche foi escrever sobre esses temas religiosos, né, para embasar realmente seu pensamento. Ele é uma pessoa que tem um domínio muito grande dos estudos relacionados à religião. Nesse período de formação, no qual ele ainda estava muito dentro da filologia, ele acaba conhecendo Schopenhauer, acaba se envolvendo com Richard Wagner, que é um autor de ópera, né, muito conhecido, um dos grandes músicos da ópera assim, mundial, o nível de Beethoven, e do qual Nietzsche por muito tempo teve uma amizade bastante íntima com ele, o que inclusive inspira Nietzsche a escrever o seu primeiro livro sobre o nascimento da tragédia no espírito da música, do qual ele contaria seus estudos helênicos sobre gregos, né, sobre o trágico grego, pensando em como a gente poderia fazer um renascimento desse trágico grego na Alemanha, onde eles estavam, através do espírito da música especificamente wagneriana, né, de Wagner. Eu não vou entrar muito nesse assunto aqui, porque é realmente uma parte complexa do pensamento nietzschiano, eu só tô dando um resumão do que aparece aqui no livro, mas como vocês podem ver, ele é bem detalhado, ele vai tratar de toda essa querela com o wagnerismo, com o Schopenhauer, desde o momento em que ele se apaixona e fica obsessivo com isso, né, nesse primeiro momento, ele vai escrever lá as considerações extemporâneas sobre Bayreuth, por exemplo, sobre o uso da história e tudo isso, o primeiro livro vai tratar, até chegar ali na sua ruptura com o pensamento wagneriano, com Schopenhauer também, com toda essa questão metafísica que vai desaguar na sua segunda fase do pensamento, né? O que a gente considera a segunda fase do pensamento de Nietzsche. No meio disso ainda tem alguns estudos de ciência que ele faz também, que é uma parte bastante interessante do livro, onde ele vai estudar as teorias darwinistas, as teorias neolamarquistas, né? As quais ele concorda bastante, e vocês vão ver por que exatamente lendo o volume, né? Mas é bastante interessante que ele incorpora essas questões da ciência, da fisiologia, da biologia, na sua filosofia própria, né? Quando ele vai desenvolvê-la cada vez mais, esses estudos vão estar presentes. Então é bastante interessante ver que ele lia, ele estava antenado sobre essas questões das ciências mais duras, digamos, as ciências exatas, ciências biológicas, etc. Bom, esse é um resumão assim do que aparece no primeiro volume. Ele acaba nessa ruptura com Wagner e tudo mais. No segundo tomo, então, que é esse aqui, é o volume 2, ele vai tratar no começo ainda um pouco sobre a tragédia grega e essa ideia de trazer um renascimento, né? Ele vai dar ainda mais detalhes sobre isso, que é uma parte realmente bastante interessante e bastante complexa do pensamento nietzschiano, essa primeira fase. Na sequência vai falar sobre uma parte muito interessante da sua vida, do seu pensamento. Quando ele viaja, né, para a Itália, Nietzsche é um cara que viajava bastante, né, e estava sempre andando nos lugares onde ele vivia, sempre fazendo caminhadas, conversando com pessoas. Ele vai para a Itália, conhece alguns dos amigos dele também mais interessantes, Borré, Peter Gast, escreve algumas das obras mais famosas também, né, nesse contexto italiano, né, do qual ele queria se afastar um pouco desse pensamento alemão que ele considerava muito decadente, muito duro, muito pesado, e queria estudar mais esse pensamento, digamos, latino. Então ele escreve, por exemplo, Ciência nesse tempo, ele escreve Humano Demasiado Humano, escreve Genealogia da Moral, Para Além de Bem e Mal, Zaratustra, e tudo isso tá nesse segundo volume, né, qual ele vai tratando sobre essa viagem de Nietzsche à Itália, as comunas italianas, como o Cius Maria, que tinham paisagens assim incríveis. Se você pesquisa no Google sobre os locais onde Nietzsche viajou, dá até vontade de ir, inclusive, que são realmente paisagens incríveis, com grandes lagos, montanhas enormes. Inclusive vão aparecer quando ele escreve o Zaratustra ou quando ele escreve suas poesias como cenário mesmo desses livros. Se você reparar,
cenário da montanha que o Zaratustra desce, da floresta que ele passa, da vila que ele chega, é muito parecido com um cenário italiano do qual ele venciou nessa época. Então, é nesse livro também que a gente vê falando um pouco sobre como o Nietzsche vai ficando cada vez mais doente, sua saúde cada vez mais instável, com enxaquecas que duram dias e tudo mais, até ele chegar num momento que acaba ficando realmente insano, né? Depois do acidente de Turim com o cavalo, que eu acho que todo mundo conhece, né? Que ele estava vendo um cocheiro tratando um cavalo, ele quis entrar na frente, abraçar o cavalo, depois ele acaba caindo no chão, chorando, realmente aflito com o sofrimento do animal e tudo mais. Então, a partir daí, ele já começa a escrever cartas, escrevendo como se ele fosse Dioniso, como se ele fosse Jesus Cristo, enfim. Ele deixa de reconhecer muitas vezes os amigos, né, os familiares, e realmente ele acaba precisando de um cuidado psiquiátrico de perto, né? Ele acaba ficando numa casa psiquiátrica por um tempo, depois fica aos cuidados da irmã, e é uma fase bem triste da sua vida ali, mas que também está relatada aqui nesse livro, como que foi essa fase da sua vida até chegar à derradeira morte, né? Também algumas fofocas filosóficas, digamos assim, aparecem no livro, como as tentativas de casamento com a Lu Salomé, por exemplo, né, que ele acabou sendo recusado. Também algumas ideias que nunca vieram muito bem a acontecer, como uma ideia que ele teve na Itália de fazer uma escola à la Academia Platônica ou Liceu Aristotélico, para ensinar sobre a Gaia Ciência, o que acabou não dando muito certo, e aí vocês têm que ler para saber um pouco mais o porquê, né? Além da na qual em 86 ele vai reeditar todos os seus livros e escreve novos prefácios para todos eles, fazendo uma autocrítica basicamente sobre tudo que ele já tinha escrito, né? Em todas as suas fases ele critica muito duramente, menos os livros que ele tinha escrito mais recentemente, né? Por exemplo, uma das coisas que ele fala sobre o nascimento da tragédia, né? Quão jovem ele era e como ele poderia ter feito diferente. Então ele vai tratar sobre o que se passava na cabeça dele quando ele fez esses prefácios e cartas que ele trocava com os amigos falando sobre isso, enfim. Bom, esse foi vídeo, basicamente um resumão dos 2 volumes, não deu pra colocar nem 5%, eu acho, de toda a riqueza de detalhes que tem no livro, então vale muito a pena você adquirir e ler o livro, né? Apesar de ele estar um pouquinho caro atualmente, provavelmente alguma promoção deve surgir de livros, e então, ou você pode encontrá-lo também em alguma biblioteca próxima aí da onde você mora, e vale muito a pena ler. Nietzsche era uma pessoa muito interessante, sua vida foi realmente interessante de se observar, de estudar. Ele era uma figura diferente, ele foi músico, tocava muito bem piano, seus amigos sempre elogiavam, né? Sempre que ele ia aos jantares, aos encontros com os amigos, na época que ele ainda participava dos círculos wagnerianos, por exemplo, ele tocava suas peças, tocava peças de outras pessoas, sempre descrito como uma pessoa com humor muito contagiante, sempre rindo de si mesmo, né? Fazendo piadas sobre a vida, uma pessoa muito agradável de se conviver, apesar de também muito difícil, porque vira e mexe ele se irritava com alguma coisa e explodia com seus amigos mais próximos de maneiras até meio injustas, né, que você ficava assim, não precisava disso. Uma pessoa realmente que era uma dinamite, e às vezes a mais calma de todas as pessoas, às vezes a mais estressada, mas ele era isso, né? Foi um poeta também, escreveu bastante poesia, bastante coisa que eu julgo particularmente interessante de se ler. Eu acho que o principal ponto de fazer uma leitura como essa é que a gente consegue começar a entender mais dos seus objetivos, a coerência da sua filosofia no geral, que não são só aforismos largados aqui e ali que não se conectam, que na verdade ele estava pensando junto a um contexto, né? Ele estava conversando, discutindo com os filósofos, pensadores da sua época e seus antecessores, estava lutando contra algumas coisas e estava a favor de outras, coisas que não eram abstratas ou de outro mundo ou o que quer que seja, coisas que fazem parte da nossa vida, dos problemas da humanidade,
problemas da humanidade, inclusive, que ainda persistem. Muita coisa do que ele disse ainda pode ser usado para criticar os valores atuais, a questão da modernidade, da decadência, por exemplo, é uma delas. Então, Nietzsche ainda é um filósofo válido de ser lido hoje em dia, para ser usado mesmo como ferramenta, uma ferramenta indispensável para se pensar a modernidade, para se pensar o nosso tempo, e dá várias chaves interessantes, várias perspectivas interessantes para a gente entender o nosso mundo, para a gente ver uma vida mais feliz. Ao contrário do que alguns pintam por aí de ser um filósofo pessimista, um filósofo nihilista, coisas do tipo. Ele é um filósofo muito afirmativo, muito afirmador da vida. Filósofo que realmente, para mim, me ajuda a viver uma vida com mais leveza, levando tudo muito a sério, tendo uma vida com um olhar mais crítico, uma certa beleza também. Vida como criação, como algo que vale a pena realmente ser vivida. Eu acho que se você realizar essa leitura ou outras leituras que falem da vida do filósofo, não só do Nietzsche, mas de outros filósofos e pessoas que às vezes parecem gênios ou pessoas que estão muito afastadas dos réis mortais que somos nós, é perceber que na verdade eles são pessoas como a gente que estão tentando resolver os problemas da humanidade, que a gente pode continuar esse trabalho, continuar pensando sobre as coisas que eles dizem, criticando algumas coisas, não concordando com outras e pegando algumas ferramentas interessantes que a gente identifica no pensamento deles para usar ao nosso favor. Eu acho que isso é muito válido na filosofia e no pensamento de forma geral. Você pegar alguma coisa que te serve, criticar o que não te serve, mas criticar com essa propriedade de quem leu, de quem estudou a obra realmente, não de quem tem um preconceito que não diz respeito nem ao texto, que às vezes, muitas vezes nunca nem leu o filósofo. Isso acho que serve um pouquinho pra tudo, né, na filosofia no geral. Mas aqui se tratando de Nietzsche, a gente vê muita leitura equivocada de pessoas que nunca abriram o livro dele. Então, vale a pena. Leiam Nietzsche, leiam André. E é isso. Acho que o vídeo vai ficando por aqui, já tá um pouco longo. Acabei me estendendo um pouco mais do que eu gostaria, mas é porque são livros que tratam de muitas coisas. Eu não falei nem metade delas, na verdade, aqui. Tentei resumir e simplesmente apresentar essa obra que eu não vi ninguém falando sobre. Eu acho que é uma obra muito boa. Vale a pena vocês conhecerem. E se você ficou assistindo até aqui, muito obrigado. Esse é um canal novo, um projeto novo que eu tô pretendendo continuar. Eu vou trazer outras leituras que eu for fazendo. Eu sou estudante da filosofia, então muita coisa do que vou trazer aqui vai ser sobre filosofia, mas muita coisa também vai ser sobre literatura, de vez em quando talvez uma reflexão ou outra sobre algum assunto, uma opinião do que eu acho. Se você discorda de mim, se você concorda, comenta aí embaixo, que realmente queria saber a sua opinião, continuar essa conversa. E muito obrigado por ter assistido e até uma próxima. Falou!